Eu que vim primeiro. Bom, nós já tivemos a proclamação do capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, uma prévia discussão nas salas, e agora, então, nós teremos a apresentação desse capítulo pela Marta e Odete. Por favor, compartilhem. Apresentação do capítulo 19 de Mateus. Vamos falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus concluiu seu ministério na Galileia e agora vai para Jerusalém. Sua presença ao leste do Rio Jordão tem duplo significado. Neste local, João Batista foi morto por ter condenado o casamento de Herodes Antipas com a sua cunhada Herodíades. Também nesta região, Moisés deu a Israel as leis do Deuteronômio. Jesus está prestes a revogar a concessão da lei quanto ao divórcio e a segunda união, no mesmo local em que ela foi ratificada por Moisés. No Sermão da Montanha, Jesus falou claramente sobre a proibição do divórcio e da segunda união, apesar de terem sido permitidos por Moisés. Esse fato estava se tornando cada vez mais conhecido. Por isso, os fariseus encontram a oportunidade perfeita para colocá-lo à prova. Mas Jesus sempre aproveita essas provocações para explicar a vontade do Pai e se beneficia da ocasião para mostrar o plano de Deus referente ao matrimônio e ao divórcio. Ele explica não só aos fariseus, como também aos próprios discípulos, que têm dificuldades de entender, assim como nós, ainda hoje, temos. E todo o plano de Deus está nas Sagradas Escrituras, desde o primeiro livro, em Gênesis, que diz: ele já não... Portanto, o que Deus une, o homem não deve separar. E como Deus une? Através do amor verdadeiro. Muitas vezes as pessoas se casam sem ter esse amor verdadeiro. Se unem por diversos outros motivos. Uma das partes pode até ter este amor, mas este sentimento tem que ser de ambas as partes. Caso contrário, estarão sujeitos aos desentendimentos. Por exemplo, muitas vezes as pessoas se casam por paixão. E o que é a paixão? É aquele incêndio poderoso que desperta o interesse pelo outro, achando que é amor. De repente, o incêndio devora a floresta e ficam só as cinzas. Mas quando existe um amor verdadeiro, pode até haver um incêndio devastador. Porém, a chama permanece acesa depois que o incêndio é debelado. O amor verdadeiro é aquele capaz de acolher o outro em todas as situações, de viver e estar voltado para o outro, da parceria, do respeito, do entendimento e dos reveses do dia a dia. Esse é o amor que Deus faz, que Deus quer e que une. E se existe ou existiu esse amor verdadeiro, o que Deus uniu, o homem não deve separar. No versículo 9, Jesus deixa claro: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E o que é o matrimônio falso? É o matrimônio que foi realizado sem o amor verdadeiro, com acontecimentos e fatos que o tornam falso, nulo. Não é um matrimônio de verdade. Matrimônio é uma instituição divina, um sacramento. Não foi inventado pelo homem, e sim por Deus, que disse: não é bom que o homem fique só. E criou uma companheira.
e também foi instituído para a procriação e criação dos filhos. O casamento é indissolúvel, a não ser nos casos, então, dos matrimônios falsos. E naquela época, o divórcio foi instituído, como Jesus explica, pela dureza de vossos corações. Ou seja, muitos homens maltratavam suas mulheres, muitas vezes até ao limite da crueldade, tornando o casamento, então, um matrimônio falso. E Moisés cria o divórcio para proteger essas mulheres. E baseado nisto, a igreja hoje tem como analisar esses casos de matrimônios falsos. A igreja quer a felicidade das pessoas. A igreja é a favor da vida, de tudo que é bom, de tudo que Deus manda fazer e está nas Sagradas Escrituras. Assim, a igreja está aberta para rever os casamentos que não deram certo. Ela permite hoje a abertura de um processo para a declaração de nulidade do casamento, baseado em fatos e testemunhas que vão demonstrar falhas de qualquer uma das partes e que será julgado, então, pelos tribunais eclesiásticos do matrimônio. Estes poderão ou não concluir pela nulidade solicitada. Existem 19 motivos que levam a igreja a dizer que o casamento não existiu. E caso o casamento seja julgado e declarada consistente sua nulidade, os cônjuges poderão, então, se casar novamente na igreja, mas só depois de obterem a declaração de nulidade. O Papa Francisco, preocupado com a diminuição dos casamentos na igreja, ressalta a importância do mesmo. Diz que a igreja é contra o divórcio, mas existem muitos casos em que o divórcio se torna necessário para que o casal não se destrua. A história se repete. O que acontecia na época de Moisés ainda acontece nos dias de hoje. E o Papa encoraja os jovens a optarem pelo matrimônio. Ele diz: é uma viagem trabalhosa, por vezes difícil, chegando mesmo a ser conflituosa, mas vale a pena animar-se. E nesta viagem de toda a vida, a esposa e o esposo não estão sozinhos. Jesus acompanha-os. O casamento não é apenas um ato social, é uma vocação que nasce do coração. É uma decisão consciente para toda a vida que exige uma preparação específica. No versículo 10, os discípulos, ao verem o jugo pesado das esposas, manifestam a sua perturbação. Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor então não se casar. O novo e alto padrão de conduta os leva a ver a superioridade de uma vida inteira virgem em comparação a uma vida de casado. Jesus responde aos seus discípulos que nem todos são capazes de compreender e fala sobre o celibato de forma metafórica, citando então os eunucos, que eram servos reais encarregados de tomar conta das esposas dos reis. Para salvaguardá-las das tentações sexuais, os eunucos eram ou impotentes ou castrados. Ao dizer aqueles que se fizeram eunucos, Jesus se refere aos que aceitaram o celibato livremente, no intuito de imitá-lo e de servir ao reino. Esses homens são líderes confiados à igreja, que, abraçando a virgindade consagrada, vivem em antecipação à vida eterna do céu. As crianças. Quando as criancinhas se aproximam de Jesus, os apóstolos tentam afastá-las, mas Jesus os repreende e diz: deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Aqui Jesus faz uma analogia. Assim como as crianças confiam no Pai,
Nós temos que ser semelhantes a elas para confiar no Pai, em Deus, com simplicidade, humildade e pureza infantil. São apenas 3 versículos, de 13 a 15, mas de muita importância. Jesus abençoa as crianças, e este gesto de Jesus foi maravilhoso, misericordioso, divino, acolhedor, pois naquela época as crianças não eram consideradas pessoas pertencentes à sociedade. Elas eram ignoradas. E nestes ensinamentos de Jesus, temos que aprender o respeito e o cuidado que devemos ter com as crianças. Não se trata de fazer tudo o que as crianças querem, não. O maior respeito é educá-las bem. O não é uma forma de amor, de cuidado, de proteção, de atenção. É torná-las resilientes para um mundo conturbado. Mas nunca nos esquecermos que nossos exemplos são as maiores referências que damos para estas crianças no seu desenvolvimento. E como é ser como as crianças? É termos uma fé pura, incontestável, confiante, que se entrega sem reservas, sem medo, sem dúvidas, sem desconfianças, com simplicidade, sorriso constante, paciência, alegria, jovialidade, humildade e espontaneidade. Isso é ser como criança. Ao longo da vida, nós vamos criando barreiras, nós vamos criando muros, medos, que nos separam, que nos distanciam dessa pureza e confiança em Deus. Nós cremos, mas não cremos. Acreditamos, mas ficamos cautelosos e receosos. E Jesus, então, nos ensina que temos que nos lançar confiantes no coração de Deus e no coração dele, Jesus. O amor de Deus é para todos os que se aproximam dele e da sua igreja com a simplicidade de uma criança. E como diz o Papa Francisco, quem se aproxima da igreja deve encontrar as portas abertas e não fiscais da fé. Atitude dos discípulos naquela hora, pois eles não queriam que as crianças se aproximassem, estavam julgando. Outro ponto importante é o versículo 15, onde Mateus relata: e depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Era costume entre os judeus, naquela época, quando se buscavam bênçãos para os outros em oração, colocar as mãos na cabeça da pessoa que orava, implicando um tipo de consagração a Deus. E ainda hoje esse costume é observado. O jovem rico. Nos versículos 16 a 29, vemos a abordagem de um jovem rico que pergunta a Jesus o que fazer de bom para ter a vida eterna. Este jovem se coloca como nós, quem pelo menos uma vez já nos questionamos do que fazer e se o que fazemos está certo para chegarmos ao reino de Deus. Porque sabemos que a vida continua após a morte e queremos alcançar os méritos para chegarmos ao reino dos céus. E Jesus responde, em primeiro lugar, que só Deus é bom. Assim, Jesus orienta-o para Deus, que é o único e sumo bem de quem provém todos os outros bens. Então, Jesus fixa sobre ele um olhar cheio de amor. Com efeito, reconhece o desejo de plenitude que o jovem tem no coração e a sua saudável inquietação que o põe em busca. Por isso, sente ternura e afeto por ele. E orienta o jovem que ele deveria, assim como nós, observar e praticar os mandamentos da lei de Deus que Moisés nos ensinou, os 10 mandamentos. E Jesus não aboliu os 10 mandamentos, mas levou-os à perfeição, dando o grande mandamento do amor, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como ele amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o jovem diz que já tem observado os mandamentos desde a sua infância. Então Jesus fala:
Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aquele jovem rico tem o seu coração dividido entre dois senhores, Deus e o dinheiro. O medo de arriscar e de perder os seus bens leva-o a voltar para casa triste. Não hesitar em fazer a pergunta decisiva, mas não teve a coragem de aceitar a resposta, que é a proposta de se desligar de si próprio e das riquezas para se ligar a Cristo, para caminhar com Ele e descobrir a verdadeira felicidade. Será então que Jesus é contra os ricos? Não. Ele mesmo dizia que veio para todos, não discriminava ninguém, seu coração era aberto. Ia na casa de todos, dos mais humildes aos mais ricos, fazia refeições com todos eles. Mas o que Jesus então condena quando ele diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Ele não diz que é impossível, ele diz que é difícil. Jesus não condena os ricos, Jesus condena o apego às riquezas. Porque na maioria das vezes o rico começa a pensar que o dinheiro pode tudo. E o dinheiro pode muito mesmo aqui na terra, mas não no reino de Deus. E aqui na terra o rico começa a viver para o dinheiro, adora o dinheiro, e começa a ter no dinheiro a sua referência, o seu próprio Deus. E o dinheiro aqui pode muito, mas não pode livrá-lo da morte. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, essas palavras são mais difíceis de serem entendidas, pois existem interpretações diferentes para as palavras gregas utilizadas neste versículo. Mas o contexto não muda, ou seja, a intenção de Jesus é comparar de modo hiperbólico ou paradoxal uma impossibilidade física com uma grande dificuldade moral. Aqui a gente talvez vai entender melhor o que ele quer dizer um camelo passar no fundo de agulha. Existem relatos sobre uma porta de Jerusalém chamada Fundo de Agulha, pela qual os camelos não podiam passar, a não ser que fossem descarregados e postos de joelho. Associando esta porta a esta passagem, dá-se a entender a impossibilidade na qual se encontram os ricos de passar pelo caminho estreito que conduz à vida, a não ser que antes se despojem, ao menos não as amando, das imundícies dos pecados e das riquezas. E os discípulos então perguntam: quem poderá então salvar-se? E Jesus responde: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por quê? Porque somente Deus conhece o coração de cada homem e mulher deste mundo. Então Pedro diz: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Jesus responde que no juízo final, quando ele vier para julgar os vivos e os mortos, seus apóstolos estarão sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui fica uma dúvida. Se eram 12 apóstolos e Judas Iscariotes morreu, como é que seriam 12 tronos, 12 tribos? É que muitas pessoas não sabem que houve um substituto para Judas Iscariotes chamado Matias, São Matias, né? Que foi escolhido para quem seria o substituto de Judas, porque para eles 12 tribos de Israel era muito importante. Ao falar dos 12 tronos, Jesus retrata a igreja como o reino restaurado de Israel. Como filho de Davi, ele reconstitui o império de Davi que governou as 12 tribos.
Jesus, portanto, nomeia os apóstolos para o seu governo real e os investe da autoridade para ministrar e julgar nesse novo reino. Jesus diz ainda: todo aquele que deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou a casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Aqui Jesus nos promete uma dupla compensação. No tempo presente, o cêntuplo, ou seja, muito mais do que tivermos renunciado ou perdido por ele. E no futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Alguns estudiosos entendem que nessas palavras, Jesus está se referindo aos poderosos, que agora podem mais que os outros, mas no fim estarão entre os últimos e vice-versa. Outros, contudo, entendem que Jesus fez uma advertência aos apóstolos para que não se enchessem de excessiva confiança por terem sido os primeiros chamados ao reino. De fato, muitos que precedem a outros pela vocação não os precederão no prêmio. Nós vamos entender melhor quando a gente olhar para Judas Iscariotes, convertido de apóstolo em apóstata. Ou seja, ele era um dos 12 primeiros e acabou sendo o último. E olharmos para o bom ladrão, crucificado ao lado de Jesus, que pela graça da fé alcançou o paraíso. Ele era o último e foi o primeiro a entrar com Jesus no reino de Deus. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, então, nós iremos para a nossa terceira sala simultânea, onde iremos continuar a reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Sempre lembrando que agora é hora de trazer para as nossas vidas o que esse trecho do Evangelho fala para mim pessoalmente. O que ele me exorta, o que ele me orienta, o que ele me propõe e que resposta eu quero dar a Deus a partir desse trecho do Evangelho. Então, nós iremos para as nossas salas. Daqui 30 minutos retornaremos a essa sala principal. Até já, pessoal.